Tá começando o primeiro episódio desse podcast, desse novo projeto nosso, né, Marcelo? E a gente está iniciando esse projeto, que vocês sejam bem-vindos aqui. A gente vai falar um pouco da nossa história, falar de mim, né, Pedrão, a minha história do futebol, que eu vim do futebol, conheci o Pedro através do futebol. A gente tem essa amizade há mais de quantos anos, Pedrão? 10 anos? Não sei, não somei, não. Nunca somei, não. Eu sei pra data é péssimo, mas enfim. E vai ser uma conversa de verdade hoje aqui no nosso podcast. E o interessante é que a gente já fez alguns projetos aqui para nossa cidade, que deu muito certo, então vai ser mais um que vai dar certo. Em nome de Jesus, e conto com vocês aí que está nos assistindo, para que você compartilhe, para que você curta e fomente, né, gente? Acho que é igual eu sempre falo, muitos amigos nossos que abrem novos empreendimentos, que a gente falou, não, vamos lá, vamos dar moral para fazer esse empreendimento crescer. Então, eu peço para que vocês façam isso com a gente também. Com certeza. E começar com a resenha, né? Que a gente gosta bastante. Eu e o Marcelo, a gente está com esse projeto aí do podcast, está trazendo pessoas aqui, não de um nicho específico, mas pessoas que têm conteúdo, pessoas de relevância. Aquelas também que só tem a resenha para nos dar, mas a gente gosta também. O que eu mais gosto é de bater resenha, de conversar. E trazer conteúdo de política, de saúde, né? A gente está aí no Brasil com maior índice de depressão, a alimentação de nós brasileiros está péssima, então trazer um nutricionista, trazer pessoas da área emocional, um esportista da área do futebol. A gente tem bons convidados já no agendamento para estar trazendo a resenha, o dia a dia de cada jogador de futebol também, de tudo, blogueiro, maluco, vocês vão gostar. Pessoas religiosas também, cristãos, pessoas com uns ensinamentos bíblicos também, que então o leque nosso vai ser abrangendo todos os assuntos. Então assim, Marcelo, esse bate-bola nosso aí pro pessoal nos conhecer melhor, porque a gente está inserido aqui na cidade já faz quanto? Tem 5 anos? Eu tenho 4, você chegou um ano, acho que eu 5. 5 anos, né? A gente está aqui tem 5 anos. E como é que foi a sua vinda para cá, então? Explica pro pessoal aí. Pedrão, a minha história aqui... Não pode me chamar de Pedro, não precisa me chamar de Pedrão não, que eu tenho 1,70 m, não sou alto não. Que isso, tô te dando moral, tô enchendo sua bola, pô. É porque eu tô forte. Que isso? É porque eu tô forte, gente. Não é Photoshop não, viu, gente? O homem tá malhando mesmo, o homem tá bruto. Não, tô mal. Mas eu vim para Porto Seguro no início da 2019, 2020, que teve o pico da pandemia aqui em Porto. Cheguei depois do segundo semestre. Estava em Belo Horizonte, onde eu estava trabalhando com energia solar e estudando, né? Que eu estava pensando em fazer engenharia mecatrônica na época, que já estava nesse ramo, né, de energia solar. Você trabalhando, bom com número, né, mano? E eu gosto, eu sempre gostei desde pequeno, né? Aí e era um mercado que estava crescendo muito, que eu sou de Belo Horizonte, né? Tava morando na época em Belo Horizonte. Em Minas Gerais é um mercado que estava crescendo demais, energia solar. E eu estava interagindo, trabalhando, levando placa, subindo no telhado. Seu tio também tinha uma fábrica, né? Meu tio tinha uma fábrica, tem ainda uma empresa de energia solar em Campo Belo, Minas Gerais, que atende mais fazendas, usinas grandes, né? E dá dinheiro esse negócio? Dá, mas hoje virou um mercado, cresceu bastante. Então, assim, lógico, tem portas abertas para todo mundo, né? Então, à medida do pessoal que vai se especializando, vai crescendo, né? E a concorrência vai aumentando. E eu estava pensando em especializar nessa área. Estava gostando muito, trabalhando, já tinha quase um ano trabalhando nisso aí. Só que, assim, era um serviço muito pesado, era um serviço perigoso, mas a equipe lá, através do meu tio, né, me deu toda a oportunidade, cresci muito, aprendi muito. Aí eu já estava inserido nesse mercado. Só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia... Só te cortando, eu lembrei da resenha, porque eu trabalhei com você aquela vez. Foi mesmo. Não vale a pena cortar aqui para contar. Fala aí. Não, porque, na verdade, você tá contando isso aí logo depois que você largou o futebol, eu né? não contei ainda, eu vou contar ainda. Aí, só para compartilhar essa resenha aí... uma vez, eu já tava naquela coisa de jogava em um time, ficava tipo 3 meses em contrato, mas aí fechava o contrato e eu ia
pra casa, aí ficava sem um sustento ali, esse time pequeno que não pagava, aí beleza. Aí eu fui trabalhar com o Marcelo. Eu falei, ô Marcelo, pô, dá uma moral aí pra trabalhar com seu tio e tal, etc. Aí nisso, não, a gente vai arrumar um negocinho pra você aqui. Aí beleza, aí você mostrou meu DVD pro seu tio. Brincando. Aí eu tava lá nessa placa solar e é o quê? Uns 20 quilos? Cada placa, na época, hoje deve ter mudado, mas na época era 25 quilos cada placa. Pois é, 25 quilos. Aí... Em torno de 2,20 metros de altura e de lá... era grande assim. E tinha que subir com uma escada enorme, telhado, devagarzinho e tal. Aí o que acontece? Vamos que deu B.O. aqui. Eu, agoniado, porque eu queria trabalhar, e meteu o pé, né? Meteu o pé porque tinha um baba lá em BH, a mina sala jogar pelada, né? Aqui é baba. Falei, não, quero jogar o baba, Marcelo, vamos, não sei o quê. E o tio dele só dando trabalho pra gente fazer. Aí, beleza, eu falei, pô, velho, ficar carregando essa placa aqui, eu vou chegar cansado na pelada, no baba, né? Aí eu falei, seu Marcelo, vamos? Aí ele, ô Pedro, não, pô, não é assim não. Aqui a gente ganha por hora. Ô, juvenil. Aí eu falei assim, como assim, pô? Não, mas se você trabalhou X, você ganha tanto. Se você trabalhou mais X, você ganha um valor a mais. Ah, Ed. Quando falou isso comigo, eu ia pegar a placa... Em câmera lenta, em slow motion. Falei, o quê? Jogando esse time aí, não receber nada aqui, não vou ficar sem receber, não. Eu, Pedro, pega pra mim uma luvas que tá ali no quarteirão do lado. Eu ia de costas, pô. Não, pego sim, pô. Um serviço de 4 horas que a bateria feito, a gente fez em 7. Mas aí foi bom, mas desculpa, irmão. É igual nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é por hora, né? E lá na empresa era assim também. Mas voltando, essa resenha é muito boa. Mas você aprendeu muito também, né, Pedrão? Demais, você é doido. Você aprendeu muito. Uma coisa que você nunca imaginou fazer, né? Isso é um... E dá valor às coisas também, né? Você dá valor. E é bonito, pô, o trabalho, né? É gratificante. Economiza energia, pra quem não sabe, né? Demais. A energia solar, o pessoal às vezes tem certa dúvida, que acha que é a mesma coisa que aquecedor solar. Só comentando um pouco. Aquecedor solar somente aquece a água, ele é movido a energia. Então é somente água de chuveiro. E água de torneira é somente água. Agora, a energia solar, ela economiza na conta de luz. Então, tudo que está envolvido em energia, aquela placa ali, ela capta a luz solar, ela gera energia. Por exemplo, a pessoa gera um valor X de energia. Aquela placa capta aquilo ali e gera a energia. Só que, às vezes, a placa gera a mais do que você usa. E esse a mais, lá em Minas Gerais, eu não sei como é que é aqui na Bahia, mas em Minas Gerais, essa sobra que tinha, você poderia vender para que lá chama CEMIG, não é Coelba. Lá a empresa chama CEMIG. Aí você poderia vender. Então, assim, se só tinha a ganhar com isso, você poderia vender. As grandes fazendas faziam isso. Tanto que eles faziam uma usina enorme. Tinha o consumo deles e o que sobrava eles vendiam. Aí cobrava o mesmo valor que a Coelba cobra da gente aqui? Que isso, Coelba é uma facada. A energia tá difícil. E a cada ano tá só subindo. Por que não tá difícil aí, né? Mas e aí? Beleza. Mas você tá contando aí, quando você tava trabalhando com o seu tio, mas o pessoal... antes você jogou futebol, rodou... Eu comecei o futebol com 7 a 8 anos de idade. Comecei a jogar salão. Na verdade, Pedrão, eu não tinha interesse nenhum de bola quando era moleque. Meu negócio era brincar. Eu odiava o futebol. Era engraçado. Eu não gostava de futebol. Quem gostava... Eu tenho um irmão, né? Que é mais velho que eu. Meu irmão era apaixonado por futebol. Eu jogava o dia todo, se deixasse. Ficava o dia todo. Eu não. Eu gostava de brincar com essas coisas. Ficava vendo desenho. Boneca, esses negócios. Lá ele... Não, calma aí, pô. Na minha época era Max Steel, pô. Max Steel era caro. Eu lembro, era caro. Eu só ganhava no Natal. Que era um boneco caro demais. Mas aí eu não tinha interesse nenhum por futebol. Aí quando meu pai me levou no jogo do Mineirão, Cruzeiro e... Eu lembro até hoje, Cruzeiro e Fluminense, 2003. Quando o Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa, aquele ano ganhou tudo, né? Time massa, né? Alex, Aristizábal, David, Maldonado. Eu era fã do Maldonado. Cris, Gomes. Eu deixava meu cabelo igual do Maldonado, colocava o arquinho. Gomes. Aí esse jogo aí foi contra o Fluminense. O Fluminense tinha quem jogava no Fluminense na época, era o Romário. O Cruzeiro ganhou de 5x1 ou 4x1. Eu lembro que o Alex fez um gol de cobertinha. Foi. Aí o Mineirão lotado, tinha mais de 100 mil torcedores. Aí aquilo lá me marcou. Aí depois disso eu comecei a interessar com o futebol.
Só que assim, não sabia nada também. A gente percebe mesmo. Não, calma aí, pô. Você não Aí sabe. não, pô. Eu aprendi, né? Evoluí. Aí depois dos meus... eu tinha uns 6, 7 anos de idade, comecei a interessar. Nisso que eu comecei a interessar, comecei na escolinha de futsal. Mas a partir do momento que eu comecei a levar mais a sério, foi com 10 anos de idade. Que eu fui para a equipe do Cruzeiro, que era lá no Barro Preto, que aí tinha a equipe do Cruzeiro, aí comecei a treinar. Futsal, né? Futsal, na época era futsal. Aí a minha transferência para campo, passei para campo com 12 anos. Com 13 anos já saí de casa. Eu já fui jogar lá no Paraná, em Curitiba, que era um time lá que chamava Juventude, na época, tanto que esse time acabou. Mas esse time era segunda, na época estava subindo para a primeira divisão do Paranaense. Era isso mesmo. Aí eu era muito novo, foi a primeira vez que eu tinha saído de casa. Eu não treinava na minha categoria, eu treinava com os meninos de 15 anos. Então aquilo ali me ajudou muito, que eu adquiri muita experiência. Aprendi bastante, que querendo ou não, você aprende com os mais velhos, né? Com certeza. Você aprende, ainda mais futebol. Experiência, né? Futebol te dá muita coisa boa, mas também tem muita gente, pessoas boas e pessoas más também, né? Então, em toda a área da vida, assim, a gente tem essa questão aí, mas no futebol as pessoas têm uma ilusão que veio o Neymar e ali é 1%, né? Vai dar, todo mundo pode ser um Neymar, né? O restante, você pega aí 2% que são ricos, 1% que são milionários, estilo Neymar. Não sei nem se o Neymar é milionário. Hoje é bi, né? Acho que é bi. Não sei de patrimônio aí. Acho que é bi. Mas o restante, 97%, passa sufoco. É verdade. Eu tô dentro dos 97%, né? Que passei bastante sufoco. Um talento desperdiçado, né? Mas mas futebol te trouxe. Mas e aí 15 anos, você foi para Paraná, saiu de lá, mas você rodou para fora do país também, né? Rodei, joguei em Malta, Marrocos, passei por Portugal. Marrocos é onde você comeu com a mão, os negócios, né? Foi, pô. Experiência boa também. Uma vez eu liguei para Marcelo, ele falou para mim, né? Eu sempre já contei isso uma vez. Falei assim, pô, irmão, e aí, o que você acha? Você acha que eu vou para essa barca aí, eu vou para Marrocos? Eu falei, velho, eu não ia não. Marrocos? O que você já viu? Quem já deu um chute em Marrocos? O que Marrocos tem? Tem bomba. Aí ele foi. Aí nisso, ele comendo com a mão lá e tal, etc. Eu liguei, falei, pô, deixa eu fazer uma chamada aqui. Pode trazer aqui, por favor. Tô na bronca. Obrigado. É bom demais. Aí, eu fiz uma ligação para ele de WhatsApp. Aí ele falou, pô, tô na igreja aqui. Eu não sabia se o pessoal tava falando em línguas por conta da igreja lá, né? A língua dos anjos. Ou se era o idioma de Marrocos. Se eu sei que tava uma bagunça lá. Eu falei, pô, depois eu te ligo, irmão. Depois eu te ligo. Mas conta aí, pô, como é que é. Você passou um perrengue lá, né? Passei. Diz que você comia com a mão, com a mesma mão que o cara chupava o dedo, encostava na sua. A primeira coisa é que quando a gente vai para esses lugares, a gente dá uma estudada antes na cultura, né? Uhum. Só que em nenhum momento eu vi lá que você come com a mão e você come com a mão e cumprimenta a pessoa. Seguinte, Pedrão, só para resumir. Vamos lá. Lá tinha um prato enorme desse tamanho. Tipo assim, tinha 4, 5 pessoas nessa mesa. Havia um prato enorme. Aí eu tô olhando assim, foi a primeira vez que eu fui comer lá. Aí eu tô olhando assim, aí eu falei, ué, cadê os talheres, cadê os pratos? Aí tinha um brasileiro comigo. O brasileiro também não entendia nada. Primeiro dia nosso lá, que a gente chegou junto, né? Aí tinha um marroquino e um francês, que era o empresário que tinha que levar da gente, e um outro cara que era de lá. Aí chega o pratão assim, aí a gente olhando assim, foi que fartura, né? Um prato enorme, comida... Esse frango é só meu. Eu falei, que fartura. E a gente doido pra conhecer a culinária marroquina, né? Eu sou doido pra conhecer essas coisas de culinária de outro país, eu sou fã. Aí, nisso, o marroquino mete a mão assim, ó, pufit. E aí eu olhei pro brasileiro assim e falei, oxe. Aí, tipo assim, pegado, né? Esse frango é meu, esse cabaço pegou aí, pô. Que eu falava inglês, né? Eu falo inglês. Aí o marroquino falava, só o outro francês que traduzia pra ele em inglês. Aí eu perguntei pro cara, cadê os talheres? Aí o cara explicou, não, aqui a gente come assim. Mano, você acredita que o cara foi pegando, aí a comida caía no prato. Aí o outro cara viu e comeu o que caía no prato dele.
Aí eu fiquei olhando. Aí eu comi um pouquinho. Comi só o meu resto, a parte tal do meu canto assim, A e não lavagem. consegui comer. Mano, aí eu olhei assim e falei, não dá não. Aí o que eu fiz? Fui procurar um lugar pra comer. Não, mas tipo, a mesma mão, só pra me entender. A direita, eles comem com a direita. Eles comem com a direita, né? E eles cumprimentam. Não, movimenta com a direita também. Eles coçam o saco com a direita. Tudo. Tudo com a direita. Tudo com a direita. Limpa a boca. Tudo. Mano, se você E a esquerda, é o quê? A esquerda eles nem usam, não. A esquerda não tem hábito de comer. Eles não comem com a esquerda, não. Lá eles usam tudo à direita mesmo. Tudo à direita. Uai, entendi dessa, não. Então... Muito estranho. Aí o que aconteceu, Pedrão? Aí eu tava começando a jogar, treinar, tava voando. Eu esqueci, quando eu tô focado no negócio, eu tô entrando aqui no time, eu quero dar certo, eu esqueço os problemas. Beleza. Aí o que eu fiz? Falei, não, vou procurar um lugar pra comer. A única coisa que eu achei lá era só KFC. Só tinha um KFC. Frango frito, né? Frango frito e batata frita e sanduíche. A única coisa que a comida marroquina, ela é muito apimentada. Ela é muito parecida com a tailandesa. É muita pimenta. E na época eu não tinha o costume de comer comida muita pimenta. México, assim. É pimenta, Índia, né? Tudo pimentado. Pra quem, tipo assim, eu nunca... Hoje eu já como muita pimenta, né? Depois que eu passei lá. Mas quem não é acostumado assusta. Assusta bastante. Tanto que eu só comia KFC, pô. Eu só comia KFC. Aí o que aconteceu? Aí chegou um momento que o clube não tava pagando... tinha combinado o valor X, eles não estavam me pagando, aí o dinheiro foi acabando, né? Aí só fui economizando. Aí você acredita que esse empresário, pra você ver que é a história da bola, esse empresário, ele deu um frango pra mim e pro brasileiro. Um frango inteiro. Aí a gente começou a cozinhar, né? Fazer nossa comida. Pô, que negoção, hein? Aí ele deu um frango inteiro, aí eu cozinhei, né? Cozinhei o frango, pronto. A gente comeu no dia, acabou o frango. Mas você acredita que ele falou que esse frango era pra semana toda? Aí eu falei, não, aí tá de sacanagem. Aí você já começa O jejum, né? Aí eu vou desmaiar no meio do campo. Secar pra rapaziada que quer... E sem contar que lá, a religião lá é muçulmana, né? Lá uma coisa que me assustou muito eu já contei, vou até contar de novo, que lá toca um sino 5 vezes no dia. Quando toca esse sino, todo mundo para o que tá fazendo... E ajoelha, que a maioria é muçulmana. Mesmo se estiver prestes a fazer um gol, tem que pregar. Não, assim também não, pô. Não, mas tá jogando no jogo assim, tá não, campeonato. Mas por exemplo, no jogo não. No jogo não, mas no treino... No dia a dia. Quando tinha treino, tocava o sino, os jogadores paravam o treino. Pra ajoelhar? Pra ajoelhar, ficava 5 minutos ali, aí eles saem, tem um tapetezinho deles lá no vestiário. Faz. Aí eles vão pro vestiário? Vão pro vestiário. Você ia também junto ou não? Não, na primeira vez eu ficava olhando assim, o que é isso? Mas você não pode... você pode ficar em pé de boa? Não, pode. Eles entendem. Eles não te entendem. mata, não. Não bota na forca. Não, lá não é aqueles outros lugares, não. Onde que é? Onde que é? Acho que os caras matam. Hamas, aquele lá, né, pessoal? Pessoal de Hamas. Hamas. O pau tá quebrando lá. Mas lá tinha muito... Mas aí depois você foi pra Malta, né? Não, Malta eu fui antes. Malta eu fiquei 3 anos. Joguei Malta. A Malta foi ótima. Então você é tipo 2 extremos, né? Porque Malta é muito bonito, né? Bonito, comida boa. Ver o tubarãozinho assim na água, tão azul que é. Lá é água cristalina, pô. Lá é maravilhoso. Tanto que lá é... Mas é quente? Assim, na época do verão é. Na época do... Lá, assim, lá é a praia dos europeus, né? Porque lá na época de verão faz em torno de 38, 40 graus. Então, na Europa em si... Lá é um dos lugares mais quentes que tem. E as praias são muito bonitas em Malta. Lá é um lugar maravilhoso. Eu recomendo todo mundo aí que tiver a oportunidade. Mas o mar não é mais de boa, né? Não é perigoso, não tem... Não tem onda, esse negócio de onda, não é de boa. Bem não tem pacato. Tubarão, nada não. É super tranquilo. Tranquilo que lá vai muita família. Você vê muito europeu, muito aqueles alemão brancão, sabe? Tantos caras ficam até vermelho, que pegam sol. Mas e a comida lá é boa? Excelente. Muito parecida com a comida italiana. Que é do lado, né? É perto. Ilha de Malta é perto da Itália. E lá eu fiquei 3 anos. Lá foi maravilhoso. Lá foi, mas assim, a melhor época minha de futebol foi lá, porque abri muitas portas, conheci muita gente, aprendi o inglês lá. Network, né? Nó demais. Eu fui lá sem saber falar inglês, sem nada. Aquele cara que joga no Corinthians, jogou com você? Jogou comigo, o Igor Coronado. Coronado. O Igor Coronado hoje joga no Corinthians. Quer dizer, você jogou com ele, né? Eu joguei com ele. Cheguei lá, ele já era diferenciado, pô. Ele já era diferenciado. Ele era, na época quando eu cheguei, no ano anterior, ele foi eleito o melhor estrangeiro lá de Malta. Ele tinha feito, acho que, 30 e poucos gols.
assim, fora do normal. É mesmo? Aí, depois de Malta, eu voltei pro Brasil. Joguei alguns times no Brasil, os interiores, assim, né? De contratos pequenos, 3 meses, 4. Você joga pouco, joga um campeonato ali regional, acabou aquele campeonato, tipo assim, não tem mais que se aí volta para Belo Horizonte. Aí treina separado, que é muito difícil Até isso. arrumar uma barca nova. Até arrumar uma barca boa, né? Que tem muita barca furada também. Sim. Aí depois fui para Marrocos. É igual aqueles caras que recebe proposta, né? Ah, vou jogar pra Alemanha. Ah, você vai jogar na Alemanha? Ah, que legal. E aí? Não, eu vou jogar a 5ª divisão de Alemanha. Vai jogar amador na Alemanha, né? Para. É isso Tem mesmo. muito empresário que leva pra esses negocinhos. Não, Marrocos, o cara tinha falado pra mim que ia jogar a 1ª divisão. Cheguei lá, era a 2ª. Totalmente diferente. Que lá, e o engraçado é que eu fiquei na capital, chama Casablanca. Fiquei na melhor cidade de Marrocos. E mesmo assim, mano... Casablanca que deu show no Galo? Raja Casablanca eliminou o Galo na semifinal. Foi. Tanto que lá em Belo Horizonte o pessoal tem uma avenida lá que chama Avenida Raja Gabala. Eles tiraram o Gabala e colocaram Raja Casablanca. Marcelo na Copa do Mundo agora falou, não, que ficou revoltado, né? Não, eu não... Marrocos não tem futebol. Marrocos não sei o quê. Vai passar da primeira fase. Aí ele foi falando isso e Marrocos eliminou a Espanha. Aí passa da primeira fase. Aí foi falando isso, aí passa da segunda. Aí pegou a França, pegou a França. Perdeu de 1-0 só, pô. Mas teve um monte de gol perdido também. Foi. E França com Marrocos meio que tem uma rixa, né? Porque muitos jogadores franceses são de Marrocos, né? Por exemplo, Zidane é marroquino. Ah, sabia não. Tem outros jogadores lá que ele sai... O Hakimi, ele é... Hakimi é marroquino mesmo. Marroquino mesmo, né? Marroquino Mas eles mesmo. estavam querendo trazê-lo pra Espanha. Na época que ele jogava no Real Madrid, né? Ele subiu na base do Real Madrid, eles queriam naturalizar ele espanhol. Só que não, ele continuou marroquino. O Brahim também é marroquino. Tem muito jogador bom no Marrocos. O Brahim também? O Brahim é do Real Madrid, ele é marroquino. Caraca, mano. É marroquino. Porque a seleção do Marrocos já tá uma seleção boa, se esses caras ficam, né? Mas também não tem a fomentação ridícula de futebol lá, né, velho? Ah, não. Lá o investimento é muito precário. É assim... Tanto que os jogadores que se destacam lá, eles jogam fora. Eles não destacam em Marrocos em si, eles destacam em outros países, em outros times, né? Na Europa. Entendi. Mas aí, só pra dar uma resumida assim rápida, aí você jogou de futebol, teve essa experiência toda, jogou aqui no Brasil, ficou saltando de time e tal, etc. E aí você trabalhou com seu tio e veio pra cá, convite não, a gente tava precisando, Tava né? precisando, na época estava passando por muito perrengue, muita demanda, né? Muitas pessoas doentes na época. Aquele pânico daquela época da pandemia, né? Uma loucura. 2020. Início de março. Começou aqui em março, né? Eu cheguei em agosto em diante. Mas aí eu tava com a Raíssa, né? Com a doutora Raíssa. E aí a gente percebeu que tava tendo uma doença que tava levando as pessoas para um grau de consequência rápida. 5, 6, 7 dias já... E aí aquela muvuca toda, aí começou, fecha o mundo... Fecha as coisas, então ela começou a se expor em prol das pessoas, né? Elaborou um protocolo aqui, defendeu ele aqui na Bahia, e aí a demanda é enorme, perseguição, ameaça de morte. Foi mesmo. E foi aí quando a gente falou, perseguição política. Pô, Marcelo, vem pra cá pra gente começar a trabalhar aqui na Covid, ajudar as pessoas, a gente buscar gente, botava no carro pra levar... para atendimento, as pessoas mais graves e tal, etc. Mas a gente se conheceu, eu e Marcelo, em Patos de Minas, no Mamoré. A gente jogou lá juntos, né? Tanto que a gente foi campeão lá, né? Fomos campeões lá. Campeonato Mineiro Regional. Passei um perrenguezinho lá gostoso. Foi mesmo. Conta aí o perrengue. É humilhante de contar. Se eu ver o treinador... eu vou contar porque Ed tá aqui. Eu tava jogando Mamoré, o time fez lá a convocação, né, a contratação, e aí me chamou, tal, etc. Aí tava na minha cabeça como lateral principal, né? Só que chegou lá, as coisas mudaram de repente. Aí eu treinando no time reserva, pô, e o lateral que tava lá, fraquíssimo, não gostava dele, jogava... amador também lá de Patos de Minas, amador fraco, morto. E aí nisso chegou outro lateral, mas eu tava treinando bem, o cara não me colocava de jeito nenhum no time de cima.
E tava voando mesmo, eu já ficava puto já, né, mano? Eu falei, tá nas mãos de Deus e tal, vamos seguir, continuar trabalhando e tal. Aí nisso, os jogos começaram. E eu destruindo. O cara pegou um volante e botou na lateral. Aí eu já fiquei... Improvisado. Eu já fiquei fora do normal. Vou dar um murro nesse treinador. O volante não passava do meio. Não. Só marcava. Tinha uma linha no meio que ele chegava, tocava a bola, não passava do meio. Aí eu falei, não, vou sair no soco com esse treinador. Não é possível, mano. Aí nisso, não era convocado pra jogo. E eu motivando os caras... Reunia com o pessoal. Tinha célula também, lembra? Tinha uma célula que a gente fazia lá, todo mundo, que isso aí ajuda muito mentalmente, emocionalmente os jogadores e tal, muito etc. Mesmo. E aí nisso o pessoal me via como um líder dentro do time, mas sem jogar. Então eu me apeguei a isso, queria ser útil pro elenco nisso. Sim. Aí o cabaço do treinador precisa de me mandar embora do nada. Sem motivo algum. Eu falei, beleza, pô. Tá de boa. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei em BH, eu recebi outra ligação que o presidente pediu pra eu voltar. Aí eu peguei e falei, pô, vou voltar, né? E Patos de Minas pra Belo Horizonte é longe, né? É o quê? Umas 8 horas, né? Umas 8 horas, 9 horas de ônibus. É isso mesmo. Depende do motorista. O que eu peguei parece que tava... de jegue. Tava de carroça. Aí nisso, no outro dia eu já comprei passagem, voltei, pô. Falei, pô, voltei enorme, né? Lógico, vou jogar. Voltei grandão, vou chegar jogando. Fiquei no banco. Aí eu falei assim, tá de sacanagem. Na final, o treinador chegou, me deu um abraço e falou, me desculpe. Quase que eu dou um murro nele no rim. se fosse hoje, o Pedro de hoje, o treinador chega sem abraço assim, me desculpe, Pedro. Não, pô, o Pedro de hoje, eu tenho muita personalidade, né? Não sei, cara. Eu ia tentar passar uma imagem do tipo assim, não, eu ia entender, porque eu sou profissional. Mas a humilhação foi tanta que eu acho que eu tinha xingado a pelada. Desculpa, Agnes. Mas aí foi muito bom. E aí, eu também joguei futebol há muito tempo, pra vocês. Conte mais a sua história aí, Pedrão. Tá explicando aqui, né, esse contexto todo, porque a gente jogou futebol. Então, desde 6 anos de idade, eu joguei no Cruzeiro, fiz minha base toda lá no Cruzeiro, viajei pra fora do país, vou bem resumir. Você sempre foi lateral, né? Jogando. Sempre fui lateral direito, mas teve jogos que eu joguei de volante, né? O Maia Ramírez aqui saía mais. Teve dificuldade de jogar nessa posição? Que normalmente quando muda, às vezes o jogador tem dificuldade. Não, eu... Adaptou bem, né? Eu adaptava bem. Lateral direito, que eu fiquei muito defensivo no começo da carreira, assim, sabe? E aí, na minha frente, taticamente, tinha o Thiago, que, pô, pegou seleção na época, pro Benfica. Então, assim, eu fazia o serviço sujo, roubava a bola, entregava pra ele, e ele fazia o restante. Então, eu fiquei muito defensivo. Vinícius Júnior hoje com o Mendy no Real Madrid, né? Na moral, mano. Mendy passa, ele nem toca, mas só passa. Aí... fiz essa base, aí eu saí pra fora do país, voltei, joguei Taça BH, joguei Campeonato Mineiro, modo 2, segunda divisão, joguei no Democrata, no Mamoré junto com você, times empresários, fiquei rodando aí. Aí fui pra São Paulo também, né? Joguei Campeonato Paulista, passei no Mogi, aí eu passei no Goiás, Curitiba. Curitiba é meu maior arrependimento. É mesmo? Meu maior arrependimento, porque eu lembro que eu cheguei lá... Você chegou a fazer peneira? Já chegou pra jogar no time? Eu tava sem empresário, desiludido de tudo, chateado que eu tinha sido mandado embora do Cruzeiro. Você ficou quantos anos no Cruzeiro? Eu nasci no Cruzeiro, né, mano? Eu comecei com 6 anos de idade na escolinha, e aí que eles me tiraram... na época futsal, tinha no futsal tinha um condomíniozinho que eu morava, que tinha umas aulinhas de escolinha, mas nem muito novo, né? Sim. Eu andava de bicicleta, corria de bicicleta e tal. E aí o cara foi lá, viu, pô, menina aí tem futuro e tal, etc. Aí fui, 6 anos de idade, escolinha, fui pra Barro Preto, Campestre, Toca da Raposa. Isso aí deu o quê? Deu 16 pra 17, eu acho. Então 10 anos de Cruzeiro. Eu fui mandado embora. 10 anos. E aí o Marcelo Vilhena, na época, pediu pra que eu voltasse junto com o Carlos Catira, mas eu voltei, mas aí não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa lá em cima que, infelizmente, você tinha empresário? A gente não vai conseguir ficar com você. No começo do Cruzeiro eu tinha, mas depois eu fiquei sem, porque ele foi pego na rachadinha, né?
Quase que a casa cai junto. Pô, recebi um dinheiro e falei, pô, vai sobrar pra mim, né? Graças a Deus, não. Mas aí eu fiquei lá no peito na raça, que não é fácil, né, mano? Chega jogador de futebol lá por mês, por ano, o tempo todo. Peneira toda semana tem, 100, 200 meninos por semana. E aí eu fui mandado embora, aí eu fui pra um time que seria o time B do Cruzeiro. A gente ganhou do Galo, tava fazendo Eu lembro desse time, sempre era time bom. Uma boa sempre competição, montava time bom. Estava voando. Só que nisso, eu chamei a atenção do Curitiba e fui pra lá. Aí, os caras nos tratou muito mal lá, mano. Porque eu cheguei por uma indicação de um olheiro do Curitiba, mas cheguei sem empresário. E eu tava tipo, tô desiludido. Desculpa o termo aqui, eu tinha ligado o botão do foda-se mesmo. Uhum. Aí, fiquei uma semana, aí fazendo físico. Todos os dias físico, 2 períodos. Tá doido. Matando. Aí eu fiquei a segunda semana. Sem treinar com o grupo, sem nada. Aí eu fui pro Sub-23. E você na época era sub-20? Aham. Fui treinar com o Sub-23. Aí depois, na época, 18 para 19 anos, por aí. Eu sou ruim de data demais. É por aí. Eu percebi. Aí, treinar com o Sub-23, pô. E Marco Aurélio, Zé Love, na época, mesmo? os caras... O Marcos Aurélio, ele ficava no Sub-23 e treinava com o profissional. O profissional ficava vendo a gente treinar. E eu arrebentei com o treino, pô. Aí o Xamé... E você largar, tipo assim, vou jogar solto. Aí a gente foi fazer um amistoso, não sei se era com o tal de J. Malucelli, não lembro. Era um time de lá, um jogo treino, né? Um jogo treino. Só que, tipo, era os peneiras da vida. Sim. Só que eu e Gemerson... Lembro, joga Gemerson, muito. Passando vitória no Curitiba. Tá no Brusque hoje. Tava no Brusque, eu acho que ele foi pro Operário. Operário? Eu acho que ele mudou. Acho que o Brusque caiu. Pô, um cara cristão, gente boa. Parceiro. Jogava demais. muito. Joga muito, né? Quem não morreu. Joga muito. Aí nisso, a gente mais indicado, só que os caras menosprezando a gente, pô. Menosprezando a gente, aí... Ô peneira, ô teste. Chamando, pô, peneira, se você entrar de mim de novo, você vai ver. Aí eu não sei, irmão, baixou um negócio em mim, que é Deus, né? As pessoas falam que é tudo quando... Não é do capeta, não, é bênção. O cara me chamou de peneira e falei assim, a próxima vez que você pegar na bola, eu vou te arrebentar. Aí eu fiquei do jogo todo dando no meio dele. Pá. E ele já era do grupo? Esse cara era do grupo. Que era o amistoso. Sim. Aí nisso chamou a atenção do treinador, pô. Pô, personalidade do moleque, né? E eu de volante. De volante? Aí ele falou, ô moleque, pô, faz a sua posição lá. Aí eu fui pra minha, aí eu... Pronto. Joguei voando bem e tal. Aí pronto, pô, vai me mandar embora, né? Aí ele, pô, aí passa mais uma semana. Você tá efetivo aí, fica aí até quarta-feira, nós vamos assinar contrato. Testemunha disso é o Gemerson, que você conhece. Sim. E Gemerson tava hospedado no Couto Pereira, eu não, eu tava num hotel, na pousada. E tipo, o custo lá tava você ficando alto. Você tinha que pagar tudo, né? O custo lá tava alto, né? Meu pai me dando uma força na época. E, não, nós vamos ficar com você, nós vamos assinar contrato quarta-feira, que a gente vai fazer um amistoso contra o time dos Estados Unidos. Aí eu, pô, quarta-feira não dá pra eu ficar. Porque a tia lá não quer me dar um desconto. Nem uma banana a véia tá dando. Aí eu tentei conversar com a moça da pousada. Ela não deu o braço a torcer, não. Aí é uma pousada muito simples. Aí você comia lá, dormia tudo? Eu comia tudo lá no time, né? No Couto, né? Aí eu lanchava fora e lá só tinha um cafezinho da manhã, fraco. A pousada lá tinha um telhado, esse telhado de plástico. Você tá o sol, bom dia. 6 horas da manhã já, testa. Você tá doido. Aí nisso, aí o cara, foi onde eu errei, pô. O cara falou assim, vamos fazer o seguinte, então. Você deixa sua papelada, tá toda aqui. Nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro, que era o final do ano. E não tem tempo de inscrever vocês. Mas aí então você, Pedro, você volta na representação do time. Aí foi a deixa, pô, que ele fez. Por que eu pensei? Pô, tô garantido. Vou voltar pra minha cidade, matar a saudade de todo mundo, da família, tal, etc. Voltar voando. Oi, amizade, tchau. E voltar. E Gemerson ficou, porque ele tava no estádio.
Jamerson foi, assinou o contrato quarta-feira, ficou lá no time e me mandava mensagem. Irmão, era pra você estar aqui. Lateral direito machucou, tá sem lateral agora e tal. Era pra você estar aqui. Aí eu comecei a falar, pô, eu tinha que ter insistido. Sim. Eu tinha que ter falado assim, ô fulano, pô, me empresta um dinheiro aí, até quarta-feira eu dou um jeito de te pagar. Mas aí ele tinha me dado essa deixa, eu errei, né? Dá uma quebrada. Aí nisso, o time foi pro campeonato, tomou uma taca do Corinthians. Já chegou e foi Fora eliminado. do normal. Eles foram eliminados, salvo engano, nas oitavas na primeira fase. Não me lembro. Só sei que eles tomaram 5x0 do Nossa. Corinthians, ou 5x1. E o time era bom? O time era muito bom, pô. Pra você ter ideia. Mosquito Juninho, dessa época? Zagueiro, Mosquito. Sei. Mosquito não toca a bola nem a pau naquela Mosquito época. tá no Vitória hoje, que era do Corinthians. Falava com ele, toca a bola, porra. Aquela bola e rabiscava todo mundo, rabiscava. E ele é diferenciado mesmo? Ele Ou ele evoluiu? Assim, evoluiu. Evoluiu? Evoluiu bastante. Ele sempre foi um tipo de jogador que pegava a bola e rápido. Sei. Né? Aquele Aqueles ponta dribles rápido, né? curtos, mas não tocava a bola nem a pau. E eu nem aí pra nada, já achando, os caras vão me mandar embora, eu xingava todo mundo. Aham. Mas na época era Juninho, que era do zagueiro do Bahia, Sei. o zagueiro do Curitiba, o próprio Thiago Lopes, que saiu pra outros times, Gemerson, Mosquito, Ah, o time era bom, pô. E tomou de 5 pro Corinthians. Abner, o lateral esquerdo. Nossa, ele foi mano. pro Real Madrid? Eu lembro desse cara, mano. Esse cara eu tinha medo dele, mano. E uma pena que ele rompeu o ligamento 2 vezes, aí depois sumiu. Ele jogava demais. Ele era um negão forte, né? É. Ele era de seleção brasileira desde o sub-12, sub-13. Ele era diferenciado, Ele mano. era mesmo. Todo mundo falava dele. Diferenciado. Só que foi vendido pro Real Madrid, pô. Foi uma pena. Não sei o que... Foi lesão mesmo, foi uma pena. Aí, beleza. Aí, eles tomaram taca, comissão toda mandada embora. Putz. Aí eles pediram pra que eu fizesse o processo novamente. Aí eu falei assim, não vou fazer nada. Aí meti o pé. Tava em São Paulo, rodei vários times. Aí eu vou contar a história pra chegar aqui na nossa cidade. Chegamos aqui na cidade, eu vim tratar de uma lesão minha. Eu já vinha passando férias aqui, vim tratar uma lesão minha porque no time que eu tava jogando em São Paulo, as condições de estrutura eram fracas. Falei, pô, vou tratar lá com a minha família, o pessoal de Porto, cidade bonita, boa e tal. Depois eu volto. Aí veio a pandemia, Mudou tudo. veio a questão política, Raíssa tratando as pessoas, ameaça de morte. Aí eu falei, pô, machucado, sem ter como tratar, tudo fechado. Ficamos 2 anos e meio parado, mais ou menos, né? Foi. Pra você voltar em alto nível, aí Deus me conduziu de uma outra forma. Aí nisso veio os processos, né, com a gente. Uhum. Veio essa ajuda com as pessoas, com a sociedade, né? E aí fizemos essa parceria aí para que você chegasse até a nós, porque a gente tinha ninguém perto. Aí vem mídia, botando matéria, as fake news, as mentiradas danadas contra a nossa família. E aí a gente veio trabalhar junto. Veio a eleição de Jânio, Foi. o prefeito da época, que nos ajudou bastante naquela época, enquanto outros estavam querendo nos matar. Sim. Apoiamos, né? Sim. Qualquer coisa você corta, aí você faz alguma coisa. Apoiamos Jânio na eleição para prefeito. Trabalhamos bastante. Marcelo empolgado, ficava dançando mais do que as dançarinas do Tô à Toa lá no caminhão. Quando eu vi essa camisa, filho, eu visto mesmo. Não tem essa não. Aí a gente Já não ganhou, né? ganhou, aí você assumiu uma secretaria junto com a Raíssa. Foi secretário de saúde. Você estava na Secretaria de Saúde, eu fui para a Secretaria de Esporte. E aí, empolgado, né? Querendo trabalhar, Foi. a gente fez bastante projeto Foi mesmo. junto lá. A gente ajudou aquele futebol Open, Foi. que é do Anderson, Do Anderson. de Arraial. Que é Open Futebol? É Open? Foi. Acho que é Open Futebol. A gente ajudou com estrutura. Marcelo colocou até uma... Como é que chama aquele stand, mano? Você botou até teste de AIDS. Marcelo botou teste de AIDS no futebol, né, cara?
Aí eu falei com ele assim, ô, você é cabaço, meu filho? O cara vai sair aqui, tô com AIDS, vou jogar o campeonato ali. Não, pra explicar, não, calma aí, pra explicar. Pô, tô com diabetes, acho que eu vou jogar a semifinal. Era um exame check-up, pô, era um check-up. Aí nesse check-up tinha o exame de AIDS lá também, pô, não é assim não. Mano, Vou levar mas AIDS, ele montou uma estrutura fora do normal pra fortalecer o pessoal de Arraial, fortalecer o empreendimento. Aí nisso eu ajudava com o transporte, arrumei hospedagem. Foi mesmo, Para hospedagem. vários jogadores deles, com o Vinícius do Portal Beat. Pô, parceiraço. É mesmo. Eu Vinícius amo a vida parceiraço. do Vinícius, mano. Ele é diferenciado. É mesmo. Uma natureza excelente. E o cara é Abraça fora da mesmo, curva, é um cara que abraça mesmo. fora da curva. E aí eu buscava e levava os jogadores do hotel lá para o Clube dos 40, um percurso, ia fazer aquela coisa árdua, né? Sem cobrar nada. Gasolina do meu bolso, tudo do meu bolso. Só pela parceria, por ver o projeto de Anderson acontecer e pela amizade, por ver as coisas Sim. acontecendo na nossa cidade. Aí você foi pra Secretaria de Saúde. Mano, eu não aguentava ir na Secretaria de Saúde, Ed. Eu chegava lá, oi e tchau. Era só BO, mano. Era mesmo. Era só BO. Tava conversando com o Marcelo assim, de repente chegava uma pessoa, conversar com o Marcelo, discutia na minha frente e voltava a conversar normal. Eu falava, isso aqui só tem maluco, eu vou sair daqui. Mas eu ia lá pra gente fazer uns eventozinhos aí no município, né? E Teve a gente assim, né? Em parceria com o prefeito, com todo mundo. Claro, teve também a Copa Goiamum, né? Então, a Copa partiu Goiamum, de lá a gente também. se fortaleceu mais com a ambulância, com essas Foi. coisas, né? Eu, mais da parte do esporte, organizava junto com o presidente da liga. Que não tinha, né? Não tinha um Auxiliando. apoio da saúde, querendo ou não, nos jogos, né? Amadores, por exemplo, um cara, teve um jogo lá que o cara quase quebrou o braço, não sei se teve uma luxação. Aí não tinha. Aí a gente sempre começou a ver, olhar esse lado, né? Dos jogadores em si. Aí a gente sempre disponibilizava ambulância nos jogos. E a falta da estrutura também na Nó, época muita. das gestões. Muita. Mas assim, isso aí é... Mas a gente aprendeu muito e a gente fez muitas boas ações aqui no município, nisso aí. Tanto na Secretaria de Saúde e você também, como na Secretaria de Esporte. Graças a Deus. Aí a gente... nós fomos... Ajudou nessa Copa Goiamum. A gente patrocinou um time amador. Vou nem falar o nome não, porque os caras são ingratos pra porra. Foi Vou nem mesmo. falar o nome. A gente ajudou, dava... A gente começou a inaugurar... A estrutura a gente que os levou pro bastidores. time. Pô, gelzinho Tudo, no vestiário. O vestiário era coisa linda. Tudo. Mídia, marketing, a gente trouxe, bacana. Isso no primeiro ano que a gente não tinha Até o time. uniforme a gente levou pros caras. Fizemos os uniformes, tudo legal. Pela parceria da rapaziada do esporte. E aí, fomos campeões. Foi. A gente fez parte disso. Alguns jogos eu fiz até gol nessa Copa, né? Joguei um joguinho lá, joguei bem. É mesmo? Gol de falta? Como é que foi o gol? Gol de cabeça. Cabeça. Por que você tá rindo? Não entendi a risada, rapaziada. Ô, Ed, os zagueiros eram anões? Como é que era do time adversário? Como é que era? Eu acho que você tem que me respeitar. Comecei uma jogadinha no meio do campo de letra. Toquei num, acho que era Geais. Foi, pô, Geais, deu de cabeça. Ué, tá errado aí, peraí. Geais, que é ser travante de Saiu quase da 2 área. metros, saiu da área pra cruzar pra você. Visão. Visão, entendimento, Ué, tá entrosamento. entendendo isso aí? Que tática que é Entrosamento. essa? Entrosamento, parceiro. Não tenho culpa se eu penso rápido e ele também não. Mas aí, nisso, você sempre também fortalecendo lá. Eu também joguei uns jogos também. Você jogou ou não? Joguei. Eu quase 2 falo o ou nome, 3. não quero falar o nome. Joguei 2 ou 3 jogos. Então. Nisso, todo mundo viu a gente começando a fazer uma movimentação no esporte diferente, Foi. mais organizada. Profissionalizando mais, A gente né? teve a nossa ideia de fundar o Porto Futebol Clube. Foi. Então nós começamos a inovar aqui no Amador da cidade, com marketing, com patrocinadores fortes da cidade, mostrando para o patrocinador uma devolutiva. O seu de- retorno. De Pô. investimento, né? Patrocinador, beleza, Pedro, bacana, legal o projeto, mas a minha marca vai aonde? O que vocês vão me devolver? Porque aqui, Pedro, Visibilidade. aqui em Porto não tinha isso, né? Por exemplo, o empresário patrocinava, mas tipo assim, não tinha aquele retorno. Não. Pô, minha marca vai aparecer aonde? Ajudava por ajudar. Sim, Vou ser bem sincero, porque eu conversei com todos eles. Por exemplo, eu vinha com um time aqui, R$100 de um patrocinador, R$100 do outro, R$100 do outro, R$100 do outro, R$100 do outro. Aí o banner cheio de marca.
Então, a gente levou um projeto, né, de marketing e de divulgação com uniformes de jogos, uniformes de passeio, e era um desgaste, fora do normal. Fora do normal, a gente dava lanchezinhos, tivemos muito bons parceiros ao nosso lado, né? Valentina que está aqui, madrugada fazendo os lanches pra gente, pros jogadores. Marcelo, massagista, parceirão. Zelito, Peba. Quando eu vi um erro no jogo de xadrez expulsando o Zelito, eu falei, pronto, meu projeto vai dar certo aí. Porque ele se dedicou por um determinado time e não teve a sua honra, não teve a gratidão por ele. Foi. E quando eu vi que expulsaram ele, eu falei, pronto, vem cá, trouxe pra perto, ele meio assim, meio cismado. A resenha dele é um pouco ruim, mas eu aturei. Aí eu falei assim, Zé, vou te mostrar que existem pessoas honestas, de caráter, né? E cumpre com a palavra. Pô. Não é esses vagabundos traíram a cabaça aí. Aí, beleza. Fizemos essa parceria. Jó foi um jogador que abriu as portas para mim também, me ajudou bastante aqui no começo, né? Então a gente fundou o Porto. Aí fizemos tudo bonitinho. Nosso time era profissional. Era mesmo. Né? Porque a gente também, né, Pedro? A gente jogou também bola. Então a gente sabe a linguagem do jogador, a gente sabe o que o jogador gosta. Pagávamos antecipado. Trazia o jogador vinha. O jogador que valia R$100, a gente pagava 250. Ele achava que estava nos enganando, mas a gente queria realmente pagar esse valor para eles conversarem entre si e o pessoal falar, pô, tem um time que paga bem. Aí o pessoal ficou falando, time dos ricos, time do não sei o quê, time do Jânio, time de Raíssa, time do Cristiano Ronaldo. O time nunca era nosso. Começava a arrumar segunda-feira, jogo era só domingo. O jogo era só domingo. De madrugada, acordado. E fazendo criações de, pô, preciso de um time, vamos fazer um jantar. Sim. E para fazer o jantar é mais desgaste, é pedir aqui, pedir ali. Muita, querendo ou não, algumas pessoas tratavam mal, a gente aturava, engolia seco. Eu doido pra mandar tomar. Mas eu falo, não, calma aí, vamos dar uma segurada. Vamos ser cristão. Né? Aí nisso, faxinávamos o vestiário, colocávamos as fotinhas. Era um vestiário, coisa linda. Time grande. Time grande, a mídia sendo tomada conta pela Valentina, tudo. Jean Vitor, que veio fazendo os cards. O Jean, ele merecia um valor, se fosse cobrar, que eu não ia conseguir pagar. Sim. Então eu pagava merreca. Uhum. E ele tava lá comigo. É um cara... Vestiu a camisa mesmo. É um cara diferente. O Ed também tava com a gente. O Ed, aí eu vou chegar lá. O Ed dá uma segurada, que eu vou chegar no próximo ano. Você tava no primeiro ano do Porto? Tava. Que isso? O cara tá menosprezando o cara aqui ao no vivo. Segundo? Eu achava que você tava só no segundo. Você fica me queimando assim, eu falo o nome do primeiro time. Não, fala não. Esses caras são tudo traíra. Então, eu não falei de Ed, porque eu achava que Ed dei no segundo, mas não. Então, ele veio no primeiro, porque eu lembro que ele filmava os jogos e tirava me foto. Ajudando no Mirante. No Mirante. E a gente fazia uma ação muito bacana no Mirante. A gente pegava na Bonfim Festa um chocolate, tinha muitas chips, crianças lá vendo o jogo, chips, né? Família. Tal. Colocava um versículo bíblico e espalhava ao redor dos jogos. Levava a bandinha, que na época era Africanidade. Aí depois o pessoal do Batuque lá. Aí depois veio a charanga, né? Aí veio Pinha. O Matheus, filho de Pinha, nos ajudou bastante também. Muito. Mas era um desgaste enorme. E sem contar também que no início do nosso time, era só os jogadores, né? Era só um ambiente de jogadores. Tanto que o negócio ficou tão bacana que começou a vir as famílias dos jogadores. Coisa que nunca teve aqui, né? Tipo, a família do jogador ir pro jogo, isso era muito difícil. Então, vamos ser bem sinceros, né? Na verdade, os caras estão acostumados a quebradeira, só quebradeira. E aí, dando nas costas das nega véia. E putaria pra lá e não sei o quê. Não, mas a gente tinha a sua cerveja, tinha a sua resenha, a gente respeita a liberdade de cada um. Mas a gente trouxe um conceito de família. Família, era mesmo. Teve bingo. Foi mesmo. Que os cabalos tava só ele ganhava. Eu falava, não. Tem alguma coisa errada aí. Esse negócio aí, ganhar eu. Aí, os cabalos. Nos 4 prêmios foi pra ele. Foi né? mesmo. Aí o que acontece? Você tinha sempre as reuniões depois do jogo, né? Sempre tinha reunião, churrasco, tinha resenha depois do jogo. Tá doido. Que era o mais chato. Eu acho que o mais chato era isso. O mais chato era isso. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ed,
Nosso vestiário era time grande, time de profissional, Gatorade, água de coco, água, gelo à vontade, o massagista Barrinha, Marcelo, fruta. barrinha, gel. fruta. Teve uma vez que a gente foi, nós pegamos uma van ali no Baianão, fomos pro Gaúcho, comida à vontade. Tinha jogador, no caso do Pepa, eu dou nome aos bois. Minha arroz com pão, kiwi, eu não entendia esse prato. Eu falei, o que é isso? Que é isso? Aí, os meninos tudo felizes, concentração, pré-eleição do Zelito lá, com quadro bonitinho, tal. Tudo lindo, Ed. Tudo lindo. Agora eu quero que você fale um jogador mais... que era cri-cri, que reclamava de tudo lá. Cleitinho. Cleitinho. Mano, ó. Eu não vou falar que eu dei a chuteira, vou falar que foi mérito dele. Ganhou chuteira, caneleira, blusa térmica, A10, não sei o que, Ganhava dinheiro. bicho, dinheiro e tal. E o cara reclamava. Mas vou chegar lá. Aí, Ed City, chegava o time Gatorade, tal, barrinha, pré-eleição, van, Time grande, tal, time bonitinho. grande. Nesse Time dia grande. que eu levei eles pro restaurante, foi o dia que nós perdemos o jogo. Eu falei, corta. Foi mesmo. Não aí vai ter chama. mais. Vocês não estão Esquece. acostumados Aham. a comer, sei lá o que eles querem, mas isso aí eu cortei. Tudo bonitinho, Gatorade e tal, mas se não tivesse a cerveja pra rapaziada, nada disso era Esquece. válido. Aí eu ficava Esquece. puto. Aí eu ficava, não, isso não existe, não. Isso não existe, não. Mas aí, enfim. Aí tinha a resenha depois do jogo, a carnezinha, né, que era o melhor, a resenha, que eu amo É isso. mesmo. Um dos objetivos nossos é porque a gente quer conhecer histórias, né? Quer conhecer a vida das pessoas, que isso nos faz nos aperfeiçoar também com a história dos outros, Com certeza. das pessoas. Aí, beleza, aí nós fomos campeões. De sobra. Muito bons jogadores. Jogadores renomados, no caso, que Então- valeu muito pra mim, o Diego Alves, que é um cara muito difícil de estar trazendo pra jogar aqui, porque aqui não tem a real, Visibilidade, valor. né? Não tem campeonato todo ano, É. mediante a política. Se o prefeito gosta do futebol, vai ter futebol. Se não gosta, é uma dificuldade. Então, o Diego Alves sempre tá jogando lá em cima, porque lá é Sim. calendário fixo. Sim. E o dinheiro lá, pô, Sim. coisa linda. Falou pra mim, ô, presidente, pô, velho, nunca tinha visto isso aqui. Que a gente tava na resenha lá da nossa casa, na redinha, todo mundo torcendo contra mim. Aí eu e o Cleitinho, a dupla, e a gente Pô, só... que dupla. Bem demais. E aí pegamos o Índio, que é o fera da redinha, o fera do futebol, e taca. Pepa, acha que tem... não sei o que, eu sou o melhor de peito aqui. Taca também. Então assim, eu e o Coutinho, a gente fez uma bagunça lá. Aí nisso ele falou, Pedro, pô, velho, eu nunca tinha visto isso aqui. E um cara rodado, hein? Cara rodado, nunca tinha visto isso aqui, velho. Eu já tô firmado com vocês próximo ano. Ótimo. Fiquei feliz com isso, né, tal. Todo mundo elogiando. Tanto que teve muito destaque também no nosso time, né? Tinha muito jogador que destaque. não era Os caras pegou a seleção, a maioria. Foi. Nego que tava largado, jogado às traças. Teve visibilidade e o marketing bem feito. As pessoas vinham até a mim procurando saber notícia de jogador. Teve pessoas que acompanharam o nosso jogo para te chamar para a seleção. A seleção, muitos jogadores. Em torno de, 10, 11? Outros foram para o time profissionais, outros para os seus times profissionais. E isso faz a diferença, Foi. né? Foi mesmo. E eu botei na cabeça isso deles, porque eles não gostavam de... vou ter que ir lá... Eu levava os caras pro estúdio da Vanelli, foi uma parceira minha mesmo. demais, até hoje, Grande pessoa. né? Grande profissional, Vanelli. Outro dia acabou a energia lá, tá me devendo uma, viu, Vanelli? Acabou a energia lá, eu fui lá e fiz o meio campo, resolvi pra ela. Você trabalha na Coelba, nego? A gente tem uns contatos, a gente movimenta aí. E aí, nisso, eu levava os caras pra tirar foto e eles não gostavam, principalmente o Alex. Alex era uma... Ixi. Não quero, moça. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os caras falam que você é experiente, você é cabaço. Falei assim, você vai tirar sua fotinha lá, eu vou fazer o card, vou fazer a divulgação, vou fazer os vídeos, vou chamar a atenção das pessoas, dos donos de outros times, da sociedade, daqueles que gostam de futebol, pro nosso time. Você, como joga muito, você vai ter tudo do bom e do melhor aqui, na questão do amador. Pro cara tirar você daqui, ele vai ter que investir mais. Com certeza. Vai ter que se dedicar mais, vai ter que dar uma coisa muito melhor. E isso é bom pra você, jogador. Então tira a foto aí, pô. Tirou caladinho.
Então, E o retorno veio. então assim, segundo ano, novamente entramos nessa empreitada aí. Só que com um objetivo diferente. O segundo foi... Porque O segundo foi mais difícil, né? foi mais difícil, Segundo muita... foi mais difícil, porque a gente tinha- participou de eleição de deputado, Foi, muita eleição demanda. de Senado, a gente acompanhou Raíssa nas viagens, a gente fazia de tudo. E sem contar, né, os outros times, eles... Por isso que é bom sempre fazer a coisa boa, né? Por exemplo, os outros times espelharam lá no nosso projeto. Foi. Tanto que em outros times se aperfeiçoaram também, né? E tanto que no outro campeonato ficou muito mais difícil. Ficou muito mais difícil. Reinaldo da Relux falou isso. Reinaldo da Relux, eu amo a vida daquele homem, que é um cara muito simples, humilde, e sempre tá me dando Abraçando os projetos. conselhos e abraçando. Ele Grande comentou pessoa. isso comigo. O presidente, o Kaká, também falou isso muito. Só que eu até pedi para ele parar de falar isso nas reuniões. Para de falar, porque isso o pessoal vai olhar com os outros olhos. Sim. O ser humano não vai falar assim, pô, velho, isso é bacana, vamos pegar o que é bom e trazer pra E gente. o brasileiro Não. tem o mal da inveja, né? O brasileiro é muito Vai invejoso. falar assim, só quero elogiar ele. Mas ele também é filho de não sei o quê. Mas ele tem dinheiro. Nada disso, irmão. Suei. Noite Sou- sem dormir, Tá doido. quebrando eu cabeça. Vim da favela mesmo, de BH, favela da Serra, aglomerado. Minha vida não foi fácil. E aí eu suava de segunda a domingo pra fazer o Não, negócio e sem acontecer. contar que uma coisa em off, que é até importante o pessoal saber, tinha rodada na semana que a gente não tinha o dinheiro pra pagar os jogadores. Nesse segundo ano nosso. Foi, porque teve umas... Foi muita coisa envolvida. A Teve gente foi na política. fé. Foi na fé. Teve umas rodadas que a gente foi mesmo. na fé. Foi mesmo. E aí, a gente fez uma coisa que foi além do futebol. Que a gente formou uma família naquele time. E aí, muitos jogadores com problemas emocionais, problemas de casamento. Casamento sendo renovado. Querendo se matar. Teve jogador querendo se matar porque a tristeza. E a gente fazia daquilo ali uma célula, uma igreja, né? Porque o futebol tem muito disso, os bastidores, quem não conhece. O jogador de futebol, ele não é robô. Pode ser o que for. Pode ser o amador, pode ser o profissional, o Porto que tá jogando aqui, a SAF. O bastidor conta muito, é o que comanda. O vestiário que comanda muito, né? Então Demais. a gente fez esse trabalho também. E nesse segundo ano, com um projeto, um pensamento diferente, nós pensamos, vamos movimentar a marca Porto pela cidade, vamos jogar lá na Aldeia Velha, vamos jogar no Lugares mais Mirante, distantes. no Baianão, Sim. nos lugares, todos os bairros nós vamos adentrar para divulgar a marca Porto, para fazer um time da cidade. Né? Um time que participou do campeonato da cidade. Sim. Um time que foi nos bairros da cidade. Um time que fazia ações sociais com a torcida, com o povo da cidade. Então, criar esse vínculo. Não era um time do Pedro, não era o time do Marcelo, de time de A ou B. Eu queria fazer isso, o pensamento era de fazer o time das pessoas. Sim. Todo mundo abraçar. E aí, eu já, com esse pensamento de criar uma SAF, de criar um time profissional para a cidade, nas rádios que eu ia, eu anunciava isso. Eu lembro que o Henrique, ele, iniciando, e eu sou muito dentro da minha alimentação, do que eu posso, não que eu sou o fera, o cara que ajuda todo mundo, mas daquilo que eu posso, eu me esforço para ajudar aquele que está começando, a gente é Claro. assim. E o Henrique, eu não tinha conhecido ele, posso entrar lá no estádio? Lógico. Um repórter, um cara dedicado, eu via no olho dele que ele gostava de estar junto com o pessoal cobrindo os jogos. A gente, o Kaká super solícito, vamos, ele iniciou e tal, e entrevista, e vídeo no YouTube e tal, etc. E aí hoje ele é secretário de esporte, eu fui na rádio dele, que ele me convidou, acho que foi um dos primeiros programas, eu não me lembro muito bem, 2 na bola. Lá em Santa Cruz de Cabral, né? E aí eu falei muito sobre isso. Sobre a questão de fazer o time da cidade, de abraçar Cabral, de abraçar todo mundo, o projeto profissional. O Otacílio sempre relatou isso, falou disso nas suas rádios. Todo o trabalho que nós fizemos na área do esporte, na área social, chamou muita atenção e nós fomos convidados para trabalhar na seleção municipal. Sim. Faltava 2 semanas e meia, 3 semanas. Pro campeonato a começar, seleção intermunicipal não tinha nada. Não tinha uniforme para jogar, pô. E aí, a convite do Paulinho, a convite de Jânio,
de Kaká. A gente sentou, reuniu, eu montei o projeto, coloquei pessoas que eu confiava e pessoas que faziam acontecer também. Trouxe pessoas... Marcelo, massagista, que ficou conhecido, ele tinha feito a seletiva para motorista da saúde. Eu olhei para ele assim, não, você tá de sacanagem comigo. Você tá enterrando um talento seu, pô. Vamos trazer você pro esporte. E você trabalha na seleção. Sim. Né? Porque ele trabalhava comigo no Porto antes. Trabalha na seleção, pô. Porque lá tá precisando de bons profissionais, lá precisa de você. E os jogadores gostam muito dele, né? Gosta muito dele. Quem não gosta dele, do Marcelo, é a pessoa que tá errada. A pessoa que não gosta que tá errada. O problema tá na pessoa. Se alguém chegar aqui, briguei com o Marcelo, eu vou falar, você é o problema. Você é o culpado. Amo a vida dele também. Verdade. Grande pessoa. Aí fomos trabalhar na seleção, eu fiz os uniformes, trouxe a Niori pra cá, porque há um monopólio muito grande aqui, aí eu trouxe a Niori. Só tinha uma marca aqui, né? Só tinha uma marca. Através do Ninho, um parceiro, imediatamente nós fizemos... Eles são de onde mesmo, Niori? Eles são do Riachão de Jacuípe. Lá em cima. Lá em cima. Aí o que acontece? Do Riachão de Jacuípe, eu trouxe uma agência de comunicação para cá, que eles não queriam estar envolvidos com prefeitura, com político, nada. Eu falei assim, não, eu convenci eles, eu tô no negócio, pô, vamos. Levei Paulinho para conversar com eles, mostrei confiança para eles, eles acreditaram e falaram para mim, eu tô nessa por conta de você. Falei, não, nós estamos juntos. Se vai demorar a pagar, mas pode ter certeza que eles vão pagar. O que acontece, é normal. Mas não se desespera, não. Sim. Então eu ficava lá, Marcelo. Minha vida pessoal toda paralisada. Faculdade, meu direito, trabalho. Trabalho, eleições, tudo, marketing da Raíssa, tudo parado. Fiquei focado, então eu organizei os uniformes. Eu quis criar uma marca do uniforme com tudo meu, tem que ter um significado. Então, vamos colocar aqui o uniforme dessa forma, as cores dessa forma. Pensando nas cores da cidade, da bandeira. As cores sim. dessa forma representa Porto, o significado da cor é isso. Trazer as pessoas para vamos modificar o escudo, modificamos o escudo da seleção. Vamos fazer uma rede social para a seleção, para as pessoas interagir? Vamos dar moral para as torcidas organizadas? Vamos fazer lá, a torcida organizada dá muito problema. Vamos lá, tal, etc. Material de saúde. O material de saúde a gente organizava porque a gente sabe o que o jogador gosta. O tipo de esparadrapo que o jogador gosta. Tem um esparadrapo que o jogador não gosta. Tem outro que eles gostam. Isso mesmo. A3 suplementos, gelzinho, malto, suplementação. Pô, Rick, meu parceiro Rick sempre tá ajudando, não só a mim. É verdade. Amo a vida desse cara também, um cara humilde. Gostava, né? Que agora casou, teve filho, mas gosta de brigar demais na rua. Mas sempre apoiou nossos projetos também. Então, assim, tio Léo, pô, Edilson do tio Léo, pô, parceiraço, Juarez, Márcio da Pratique também. É mesmo. Pô, tem muitos. Janaildo é um parceiraço. Nunca fechou a porta pra mim. Sempre tava né? O próprio Paulinho também. Sempre tô junto. Reinaldo eu já falei. Vinícius Portal Beach nem se fala. Então, assim, tem muitos patrocinadores, me desculpa se eu tô falhando com algum aqui, mas tem várias pessoas que agregaram demais aqui. E que agregam até hoje. E nisso, com esse trabalho na seleção, o estádio. Então, eu precisava de conversar com os patrocinadores para estar atraindo eles. O Habita, o André do Habita, o pessoal do Ondas, supermercado, todo mundo. Paulinho me direcionava para estar conversando, eu mostrava o projeto, mostrava como que ia ser, porque eu que estava no comando, né? Assim, sim. Desprovido de vaidade. Eu que estava no comando, assim, de saber devolver aquilo que a gente estava prometendo. A Brahma, Ambev. Então, a gente estava mediando isso tudo. E aí, os ingressos, a gente que fazia, eu tive a criatividade de estar anunciando algumas marcas no próprio ingresso, que era um pacote. O retorno para o empresário, né? Sim. Pro empresariado, nos uniformes, o tipo de uniforme A. O uniforme também tinha um desenho, né, Pedro? Tinha um significado. Tinha um mapa da Bahia. Né? Os índios, as cruzes. E aí, o que acontece? O descobrimento em si, toda a história estava no uniforme. Com as bandeiras do Brasil, o uniforme é bonito, mano. Vinho. Era mesmo. Um detalhe verde. Coisa
eu fui propondo tudo isso e falando com o marketing. Então, eu tinha aquela parceria com o jogador de futebol, que a gente gravava. Valentina também estava no processo, gravava também, fazia os conteúdos, que viralizou muito. Teve vídeo, acesso nosso, teve o quê? 50 mil, 60 mil views? Visualizações. Aquele vídeo do índio, fazendo aquela trend lá, viralizou muito. Vira vários vídeos. Tinha o Nino também, pô, um vídeo que você com o Nino na resenha. Podcast com o Ninho, pô. Nossa, eu vou falar do Ninho ainda, dos jogadores. E o prato dele preferido era macarrão com alguma coisa. O Dudu. Dudu, a gente fez um... A gente fez um... A gente vai fazer também... como é que chama? O quiz? Um quiz. Arroz, macarrão com arroz. Qual você prefere? Jogador A, jogador B. Aí Samba ou axé? Escolher. Sim, Pagode ou samba? Aham. Aí, prato preferido. Ele meteu um macarrão com salsicha. Eu falei, porra, velho. Porra, todo respeito do mundo, né? Mas, porra, você quebrou, né? Tem um monte de prato bom aí. Aí... ele ia falar macarrão com fígado, depois ele trocou para macarrão com salsicha. Falei, pô, não sei qual que é pior. Não sei nem qual que é pior, não, foi com salsicha. Ou com fígado, não sei. Os dois são ridículos. Aí, fizemos tudo, Marcelão. O estádiozinho, as placas de publicidade, montando e pedindo o desconto. O desconto para não onerar tanto a prefeitura. Então, a gente tinha esse cuidado. Sim. De mostrar um projeto, mas... um verbo, o valor menor. Aí o que acontece? Fazemos a interação com o quê? O telhado da arquibancada. Hã? Vai falar. O telhado da arquibancada. Não, aí já é o telhado da arquibancada. Eu sugeri, na época que eu trabalhava na Secretaria de Esporte. Mas aí é com o pessoal lá da prefeitura. Que você colocava os jogadores dentro da sua casa, a gente fazia comida pra eles. Ah, não, isso é fato. Isso é fato. Antes de a gente colocava, tá lembrando aqui, Valentina, que nós colocávamos os jogadores dentro da nossa casa. É mesmo. Cozinhava pra eles. Eu não faço nem cozinha nem pra mim mesmo, pô. Tinha jogador que dormia lá final de semana dormia. todo. Misgué, índio. Eu chamava de filho, pô. Uma vez eles chegaram lá, não avisaram, o porteiro, acho que... Liberou. Pô, é da casa, né? Aí eu falei, opa, beleza? Você mora aqui? Ele, não, eu vou ficar aí e tal. Ela falou, então beleza, então. Fica à vontade aí. A gente fazia mini pizza, tudo pra eles lá, ficava jogando. Mas enfim, a gente fez esse trabalho da seleção. Nisso... Tanto que o time chegou na final, né? Chegou na final. Mas eu saí antes. Foi mesmo. Eu saí antes, porque as pessoas não sabem. É até bom você contar sobre isso. Eu fazia tudo isso com profissionalismo. Dr. Luiz, hoje ele é secretário de Educação. Secretário de Educação, Pô, amo a vida daquele homem também. Grande pessoa, diferenciado. Top, de verdade, aquele é de verdade. Ele é de verdade demais. Verdade. Ele é de verdade porque a natureza é muito boa, competente, Verdade. gosta de coisas certas, honestas e justas. Sim. Bato ensina ou palma. não? Ele é se ensina ou Bato não? palma pra ele demais. Tô até devendo ele, tem que pagar. Devo, não nego, mas eu vou pagar. Quando eu puder, eu vou pagar. Tô devendo ele, gente. Igual que eu lembrei, mano. Que isso que levou agora aqui no programa? Igual que eu lembrei. Eu tô devendo ele. Vê se ele te mandou uma mensagem aí. Pô, meu Pix, cadê? Acabou a bateria, mas agora eu tô falando sério, uma continha com a bochecha do Kiko, viu? Gordinha. Mas vamos lá. Será? Receita tá aí, batendo na porta. Nisso, o que me chateou bastante, que eu não entendi até hoje? Chateou não, que Já passou? passou, a gente segue novos projetos, novos planos. Mas com esse pensamento, com essa visibilidade toda, tentei até me reunir com o prefeito e falei... Tentei não, reuni e falei sobre isso. Pô, por que me tiraram do projeto da SAF? Porque eu me reuni com o André na Marina Buraim. Mostrei o projeto pra ele. Ele falou pra mim assim, futebol não dá dinheiro. Deixa isso pra lá. Mas, estude a Lei Rouanet, que eu posso te ajudar a como conseguir. Aí eu falei, pô, beleza. Só que nisso, no decorrer da seleção, no decorrer de tudo... Envolvido com muitas Gostou coisas. muito do projeto da torcida, enchendo o estádio. A marca dele todos os aparecendo jogos. em Aqui tinha uma destaque, né? cultura que o primeiro jogos não dava nada, mas todos os jogos Lotado. movimentado pelas duas torcidas, pela Pinha, pela Gerciane, as duas movimentando lá, tá, a torcida. Todos os jogos os lotados. batuques, Todos os jogos lotados. Todos os jogos, né? Uma união de forças ali muito bacana. Eu acho que tem pessoas que é a politicalha, né, que eu gosto de dizer,
que acha que tá querendo tá fazendo bem, mas não tá, É. né? Porque faltou muitas coisas na seleção também, que era de determinadas pessoas, e aí quis envolver política, aí envolveu muitas coisas, aí... Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. É, daqui que competir a gente tá fazendo com maestria. Aí nisso, irmão, voltando, por que eu saí, que eu tava falando, que eu cortei, que eu lembro que eu tava devendo ao Dr. Luiz. Eu saí porque um jogador era muita picuinha. Um jogador me mandou tomar naquele lugar. No meio do ambiente lá, do vestiário, como é que foi? Na frente dos de todo mundo? jogadores, meio tava tendo um treinamento de polícia. Aí pra quem sabe de direito, hoje você xingar, ofender uma pessoa, dependendo da forma e do contexto que está, cabe danos morais, processo e tudo. Então ele me mandou tomar naquele lugar e olha que eu dei Tudo, luvas, fez tudo. calças, até cadeira, junto com o Paulinho Tô à Toa, que eu fui lá em Paulinho, esse determinado jogador tá precisando de cadeira. O Paulinho olhou assim, cadeira? Você prometeu pra eles? Quem mandou prometer? Agora vai lá cumprir. Paulinho foi, destinou a cadeira, tudo bonitinho. Mas eu ia lá cobrar, no bom sentido da palavra, cobrar, relembrar, né? Porque o cara tem, várias demandas. Vice-prefeito da na cidade. época, vice-prefeito, secretário de saúde. Turismo e turismo. Tudo. E aí, blusa térmica, calça térmica, tudo bonitinho, chuteira. Nossa, chuteira é demais, hein? Fui cobrar os caras da chuteira, tudo, enfim. E aí o cara me mandou tomar naquele lugar e não vi ninguém me defendendo. Não, É isso mesmo. Aqui não existe isso não, pô. Então aí ninguém não defendeu, eu procurei advogado, meti uns processos. A sorte é que o oficial de justiça não tá baixando. Aí pelas pessoas envolvidas lá, eu deixei isso pra lá. Entendeu? E aí fui viver meus projetos, voltar pra minha vida. Aí você sai da seleção. Pessoal, sai da seleção. Na questão do projeto da SAF, que a André até reuniu comigo, eu acho que foi isso. Eu acho que eu vou pensar dessa forma. Que mesmo assim eu acho trairagem. Que tudo que eu fiz, delineei o caminho percorrido, que as pessoas até acham que o time eu estou envolvido. Sim. Por todo o trabalho que nós fizemos. Sim. E nisso, ele reuniu comigo no Clube dos 40, falou, eu preciso disso, preciso daquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal, não sei o quê. É uma coisa muito superficial, eu fui anotando tudo, só que eu acredito que ele me pediu um projeto de marketing e eu entendi um projeto de SAF. Porque quando eu estava indo para Salvador, ele foi para BH. Quando ele voltou de BH, ele voltou com um projeto de SAF formado, tudo certo. E eu tinha entendido. Falei, se ele me pediu um negócio, por que ele tá fazendo? Então eu não quero um negócio. E nisso, quando você foi para Salvador, você já estava buscando, né? Eu estava com um advogado que participou da SAF do Bahia. Sim. E que hoje é um advogado do deputado. Sim. Tanto que ele me orientou, Pedro, vai com calma. Vai com calma, que às vezes pode estar querendo só te usar e depois te jogar fora. E eu me senti isso, dito e feito. Sim. E aí quando voltou, acho que ele me pediu para estar encontrando com ele para apresentar. E eu não... Apresentar o quê? Sendo que você já foi para BH buscar o processo de SAF, eu não tinha finalizado um processo de SAF, então pouco tempo. E eu hoje, eu suponho que ele me pediu A, eu entendi B e me retirou. Eu prefiro pensar dessa forma. Sim. Mas mesmo assim, me puxava no canto, te pedi isso, não fez? Não, não fez isso que eu quero, perdeu a oportunidade, tchau. Calma aí, não é assim. Né? E aí tocou em diante, reuniu com os outros sócios, né? Inclusive com patrocinadores que a gente fomentava muito no esporte, que já tinha uma história também no esporte antes mesmo da gente. Juntou com, até foi seu empresário, né? O Euler, Sandro, Foi. pessoas boníssimas. Eu gosto muito deles. Eu gosto muito do Galego, então, pessoa muito humilde. Sempre joguei futebol com ele na nossa fazenda. Sandra mesmo. Sandra é lá parceiro. em Esmeralda, salvo engano, lá em BH. Nossa fazenda, condomínio, né? Jogava demais com eles. Mesmo. Parceiro, né? O Anderson, que nós sim, já fizemos Arraial, amizade, né? Que ajudou ele também Uhum. no Open lá e tal, etc. Mas assim, aqui tem essa cultura da forma de não dar gratidão e mérito e honra para quem realmente merece de estar juntando. Aqui, infelizmente, é cada um fazendo o seu e derrubando o outro. Que eu acho isso péssimo. Né? Os meninos pedem para eu voltar com o Porto. Eu falo, nem me pagando. Porque tem jogador também que trocou a gente por conta de R$50. É que eles não sabem dos bastidores, né? Mas aí
retirar as coisas boas. Tenho uma amizade com os meninos fora do normal. Gosto de todos deles. Acredito que eles gostem de mim também. Eu sei que tem uns traíra aí que na frente é um, mas por trás é outro. Lá ele. E aí foi isso, cara. Nossa contribuição para a cidade aí. A gente quer fazer muito mais. Estamos focados mais nas nossas coisas pessoais. Sim. Para fazer muito mais. E a gente ama isso aqui. Bater resenha, trocar conversa. Adquirir conhecimento com as pessoas. Bater um papo sério também. Ser produtivo para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam, para você que está assistindo aí. E como a gente falou no começo, trazer um conteúdo que vai trazer conhecimento, lucidez para as pessoas. E fomentar também que aqui tem grandes talentos escondidos. Muito. Nossa, demais. Né? Demais. Ed não está recebendo nada para nos ajudar por enquanto, mas Deus vai prover. Se você nos ajudar. Você tá rindo, Ed? O que ele tá rindo? Ele deve ter contado alguma piada aqui. Foi? Não sabe. Por que você tá rindo? Acho que ele descobriu agora que não dá dinheiro. Entendi, não. Mas você precisa nos ajudar, fomentar a cada curtida, a cada compartilhamento. E a gente vai estar trazendo um próximo convidado aqui que vocês vão gostar. Né? Nós vamos estar trazendo pessoas da cidade, com relevância da cidade. E daí a gente vai trazendo outras de outros estados. Quem não quer vir para cá, para Porto, né? É um paraíso, aqui é um paraíso. Então eu peço muito a ajuda de vocês e vamos estar fazendo o melhor possível. Tende a melhorar as coisas. Eu sei que não está no perfeito, no certo, no correto, mas vai melhorar muita coisa ainda. Filmagem, tudo. Mas a gente tem que começar. Como a gente começou com o Porto e hoje, graças a Deus, a gente nem imaginava que chegaria nesse nível do esporte da nossa cidade hoje. E nós somos muito gratos com as pessoas que estão tocando esse projeto aí pra gente, né? Com certeza, Pedrão. Pra gente, pra cidade. E é isso aí, galera. Como a gente falou, né? Pedro falou. Sejam bem-vindos. E aqui a gente vai trazer, sempre agregar valores, trazer mais a questão de... A Siri... Foi a Siri. Você quer entrosar no na resenha aí. Voltando, trazer o pessoal daqui de Porto, como você falou, né, Pedro? Uma coisa importante, que tem muitos talentos. Tem muitos talentos que estão escondidos, tem muitos talentos que não são valorizados. Então a gente vai trazer essas pessoas aqui e que vocês... A gente vai? Tá certo, né? A gente... você falou, eu achei que você ia falar, a gente vamos. Eu pensei, calma aí. Cuidado que tem gente que fala que acha que é normal. Mas é isso, galera. Grande abraço, curte, compartilha. E vai vir muito conteúdo bom aí. E vamos estar chamando pessoas que você... E pode ser você, viu? Com a interação de você que está aí. Nós vamos estar fazendo... trazendo perguntas de pessoas aleatórias das ruas para estar fazendo para o nosso convidado. Vamos fazer um quadro muito bacana que chama De Verdade ou Traíra? De Verdade ou Traíra. É um termo do futebol. Pô, essa pessoa é de verdade demais. Essa pessoa é bacana. Não, essa pessoa é traíra demais. Não curto, não. A pessoa não fez isso comigo, não gosto, é má índole. O podcast... E vamos estar fazendo um quiz também. Tem muita novidade, muita coisa criativa aí. E com certeza, tudo para vocês, para a gente estar junto nesse empreendimento, nesse projeto. E abraço, como o Marcelão falou, e eu repito, curta, compartilhem, cornete, comenta, fala, tá ruim isso, tá ruim aquilo, a gente vai nos aperfeiçoar. Mas também não fica só nisso, né? Dá um elogio aí. Abraço, gente. Obrigado, viu, Ed? Obrigado, Valentina. Junto. Obrigado a todo mundo aqui. Tamo junto. Nóis. Valeu. Abraço.